É, não são tempos fáceis para a Disney. A Disney está enfrentando talvez um dos seus piores períodos, né? São tempos sombrios para o estúdio, onde eles estão entregando vários filmes meia-boca, de medianos para ruins, e isso em meio que todos os braços da empresa, né? Não salva um, tá melhorando agora, mas o departamento de animação tá bem fraco, talvez entregando aí as últimas animações dos últimos anos da Disney, talvez sejam as piores animações que a Disney entregou em muito tempo. Inclusive, quando a gente fala de Pixar. Mas talvez esses tempos sombrios estejam chegando ao fim, porque apesar de não ser um filme perfeito, Zootopia 2 pode-se dizer que é a sequência perfeita, né? Uma sequência perfeita, né? Isso porque, assim, é melhor que o primeiro? Não, não vai mudar sua vida, não é a melhor coisa que a Disney já fez na sua história. Mas, assim, em matéria de sequência, meio que, ao meu ver, cumpre tudo o que precisava fazer, faz tudo de bonitinho, consegue expandir a ideia do original, consegue trazer ali uma aventura que é interessante e consegue fazer isso sem parecer que tá ali tão forçando um novo filme, né? Tão forçando uma nova história. Não, ela surge com uma certa naturalidade e o melhor de tudo, é um filmaço super divertido, super engraçado, que é envolvente pra caramba e que, apesar de não superar o primeiro filme, eu acho que faz jus à franquia que foi criada. Até porque é uma franquia que ela combina bastante, né, com essa ideia de você trazer novos capítulos. Eu acho que o Zootopia 2 ele tem uma ideia interessante de você criar um mundo e você conseguir criar uma dinâmica onde você consegue criar novas histórias e que faz com que ele não pareça ser aquele filme repetitivo, né? Porque a gente sabe que o principal motivo para uma sequência existir é você simplesmente fazer dinheiro. Hollywood, a indústria do cinema, é uma indústria capitalista e tá tudo bem, eu sei que eles têm que fazer dinheiro, tá tudo certo. Mas assim, tem filme que deixa muito claro que o único motivo de existir é dinheiro. E eu acho que não é nenhuma questão assim de falar sobre um filme ser necessário ou não, né? Porque tem gente que fala, esse filme não precisava. Nenhum filme precisava de fato existir. Mas assim, a questão é que muitas sequências que são feitas pra capitalizar em cima deixam super claro que não tinha nada pra contar, que não tinha nada pra acrescentar. E eu acho que Zootopia 2 faz o contrário disso, né? Ele vai ali, realmente cria uma história interessante. É uma história que, no primeiro momento, parece que eles vão simplesmente repetir o que teve no primeiro, né? Porque é o discurso ali da questão do preconceito, que eles vão meio que fazer por um novo viés, porque no primeiro filme a gente tem todo aquele debate das presas e predadores, né? O preconceito que tem com os predadores, porque tem a questão do gene, e tem toda essa questão da própria personagem principal, que é a coelha, não poder ser levada a sério como uma policial. Então tem essa questão do preconceito em escopos diferentes, e aí o segundo filme vai inserir as cobras e os répteis, e tem todo o lance das cobras não serem confiáveis. E aí parece que eles vão simplesmente repetir o discurso, fazer a mesma coisa. Mas até que não, eles conseguem lidar muito bem com isso e entregar uma aventura que eu acho que ela é divertida e envolvente. No caso aqui a gente tem uma história que ela vai trazer novamente os nossos protagonistas, a Judy Hopps e o Nick Wilde. E aqui eles estão, né, o filme começa uma semana depois do final do primeiro filme. A gente tá acompanhando eles dois na polícia, meio que a dinâmica ali de parceiros, que é uma dinâmica ainda meio disfuncional, enquanto a Zootopia está indo comemorar o seu 100º aniversário, né? A Zootopia como essa cidade de utopia de animais, quando tudo parece que vai ser ameaçado pela presença de uma cobra, já que cobras não entram em Zootopia há anos. É claro que quando eles descobrem isso, nossos protagonistas eles vão ali investigar e acabam descobrindo que existe toda ali uma conspiração envolvendo a ausência dos répteis na cidade de Zootopia. Nesse ponto, estruturalmente falando, é semelhante ao primeiro filme, mas eu acho que Zootopia 2 é muito feliz ali de encontrar o seu próprio caminho. O Jared Bush e o Byron Howard, né, que são a dupla de diretores que retorna do primeiro filme, eles conseguem brincar com essa lógica de expandir toda a mitologia da cidade de Zootopia, né, toda essa mitologia desse mundo de animais, para conseguir abarcar essas novas espécies, conseguir justificar por que elas não estavam anteriormente em Zootopia e mostrar que existe todo um mundo ainda para ser descoberto, o que, claro, pode significar aí a expansão da franquia para um terceiro filme que provavelmente vai acontecer, mas também para conseguir criar novas histórias. Eu acho que isso é interessante justamente porque Zootopia me parece uma franquia que ela é muito propícia para novos filmes. Porque Zootopia me passa muito a pegada de uma série procedural, sabe aquelas séries que a gente assiste que meio que é basicamente sempre a mesma história, repetida ciclicamente, né? E aí vai mudando um aspecto, mas se você pegar a estrutura da história, é sempre o mesmo. Todos os episódios são iguais, assim, Grey's Anatomy, Dr. House, CSI. Mais ou menos a mesma ideia pode ser transferida para Zootopia. A gente tem os nossos protagonistas, né? A Judy e o Nick.
e eles podem simplesmente, né, estar encontrando novos casos para investigar. E aí, é claro, cabe aos diretores brincar com a ideia do humor e brincar também com o tom mais infantil, brincar com as referências cinematográficas e ir expandindo a ideia desse mundo, como eles já fizeram nesse segundo filme. Mas um dos grandes acertos de Zootopia 2 é não ficar nessa repetição, né? Não ficar nessa ideia de a gente vai trazer uma nova espécie e pronto. A gente é realmente colocado ali para repensar a dinâmica entre os dois personagens. Eles já são muito diferentes desde o primeiro filme, né? Tem toda a questão dela ser ali muito otimista, dela ser aquela personagem muito moralmente focada ali em ser boa e tudo mais, enquanto o Nick é mais cínico, é mais ambíguo, né? Tem todo o lance dele ser uma raposa, e aí isso funciona para brincar com a personalidade do personagem, também com a forma como as raposas são animais vistos como animais muito espertos, e até no caso de Zootopia como um animal mais traiçoeiro. Então isso eles têm personalidades muito bem sedimentadas no primeiro filme, que são personalidades conflitantes, até por ela ser uma policial e ele não. Mas agora no segundo filme, os dois sendo policiais, não só a gente vê que as personalidades elas são muito respeitadas, né? Eles não mudaram os personagens simplesmente porque eles estão fazendo um novo filme e agora eles são policiais. Mas a dinâmica também é muito legal, porque a gente acaba observando uma dinâmica que ela é suficientemente familiar, ela é suficientemente diferente pra gente notar como Zootopia desenvolveu esses personagens e também tá desenvolvendo a dinâmica deles. Aqui a gente vê como essa dupla ela tá muito mais vulnerável, o filme explora muito mais essa questão das inseguranças de ambos os lados, né? O primeiro filme já explorava muito da Judy, mas aqui a gente também tem esse lado da insegurança do Nick, com essa ideia de como ele é ligado a Judy, como eles têm essa amizade que é muito forte para ambos e como isso acaba afetando a dinâmica deles enquanto parceiros policiais. E ao passo que o filme abre muita margem para brincar com essa dinâmica de buddy cop, né? Que é a lógica ali, sei lá, de Hora do Rush, Máquina Mortífera, tantos e tantos filmes que brincam com a dupla de policiais, não necessariamente policiais, mas aquela dupla principal que precisa interagir, e muito disso, muito do sucesso da história vem com o carisma pela dupla principal, e aqui carisma não falta. Eu gosto inclusive como os diretores eles acabam elaborando muito dos conflitos entre os personagens. Eu acho que apesar de ser um pouco repetitivo a partir de certo ponto, são conflitos que são interessantes, eu acho que cabe realmente um desenvolvimento de personagens bem forte ali, e que a gente vê que é uma dinâmica que vai sendo enriquecida, e que a gente vê que é uma dinâmica que vai sendo enriquecida até pelos outros personagens que estão aparecendo na narrativa, né? A gente tem, claro, a Cobra, que é o Gary, que ele ganha destaque ele desde o material de marketing, mas a gente também tem outros personagens, alguns coadjuvantes com mais tempo, alguns coadjuvantes com menos tempo de tela, mas que assim, eu acho que são personagens que vão sempre enriquecendo a narrativa da dupla principal, ainda que nem sempre eles meio que justifiquem em si a sua presença. Dá pra citar aqui a personagem que ela é um castor, eu acho que é uma das formas como eles encontraram de atualizar Zootopia, afinal de contas a gente tá falando de um filme que tem aí quase 10 anos de diferença do primeiro pro segundo, então agora tem todo o lance da internet, a gente tem essa personagem que ela é uma teórica da conspiração, e aí tudo isso vai se alinhar com a narrativa, né, com os segredos que vão sendo desvendados na narrativa do Zootopia 2, mas ao mesmo tempo é uma personagem que, beleza, ela é carismática, mas meio que fica por isso, enquanto outros personagens do primeiro filme, eles retornam aqui com papéis ali menores, né, com tempo de tela mais reduzido, que servem para ou trazer uma dinâmica relevante, como o chefe de polícia, ou para fazer uma piada que, beleza, é só uma piada, mas é uma boa piada, como é o caso da Preguiça Flecha, que, cara, assim, é o tipo de personagem que ele aparece e você dá risada, porque ele é engraçado, ele tem uma cara engraçada. Então a piada acaba funcionando muito bem. E antes de continuar, pra quem não me conhece, aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal. Aproveita pra deixar aquele like se você estiver curtindo esse vídeo, e também se inscrever nesse canal se você ainda não tá inscrito. Já aproveita que você vai passar mensagem pro YouTube que esse vídeo é tão bom que você vai estar deixando um like e se inscrevendo pra fazer parte da nossa comunidade. Tô sempre falando de cinema aqui no canal e tô sempre marcando ali outras coisas que eu tô assistindo, tô sempre comentando tudo que eu tô vendo nas outras redes sociais. Então se você quiser ver tudo que eu tô vendo ou quiser trocar uma ideia, vale me seguir nessas redes sociais, o arroba está aqui na tela e os links na descrição do vídeo. E bora aí continuar falando de Zootopia 2. Filme que assim, eu tava empolgado. Eu gosto muito do primeiro filme, eu acho que é uma das melhores animações da última década, assim, da Disney. Eu falei, cara, Zootopia tem cara de franquia, tem cara de franquia que dá pra acrescentar novos filmes, dá pra acrescentar, dá pra pensar em novas aventuras
sem necessariamente se encaminhar para um desfecho muito definitivo. Eu acho que sempre dá pra deixar margem pra ter uma nova aventura, né? Como é o fato deles serem ali policiais e vão ter novos casos, vão ter novas ideias, desde que os criadores ali eles consigam pensar em boas histórias que justifiquem isso. Eu acho que Zootopia 2 é um bom exemplo, tem uma boa história, justifica muito bem a sequência que a gente tá vendo aqui, que segue justamente essa lógica de vamos fazer uma sequência que ela não simplesmente vai ser maior, mas ela vai ser mais forte, ela vai ser mais profunda. Eu sinto que Zootopia 2 não apenas enriquece e expande a mitologia que já tinha sido criada lá no primeiro filme, mas também amadurece essas ideias, amadurece tanto os personagens quanto amadurece esse mundo. A gente tá falando de temas que são mais densos, né? Já tinha toda a questão do preconceito, aqui a gente tá falando da questão da gentrificação, né? Na questão de você tirar as pessoas de seus lares, né? Você desabrigar, você tomar o espaço delas. É um tema muito maduro, é um tema muito complexo quando a gente para pra pensar que é um filme pra criança, mas que é colocado de uma maneira assim, que eu não diria que é mastigada, mas é uma maneira compreensível, que é uma maneira que é gentil ao público-alvo do filme, né? Então assim, eu acho que qualquer criança, qualquer adulto que vá assistir Zootopia vai conseguir entender quão drástico é o assunto que a gente tá vendo ser abordado ali na tela. E aí entra, claro, isso vai se mesclando com toda a lógica de você ter um preconceito, de você criar uma narrativa contra uma raça, contra uma espécie, que aqui no caso vão ser os répteis, principalmente as cobras. Eu até pensei, inclusive, que a personagem que é a cobra, que é o Gary, ele teria um papel mais determinante no filme, mas não, ele segue uma lógica muito da testemunha, da pessoa que precisa, sei lá, ser protegida num filme de policiais, sabe? Assim, então, o filme ainda é muito sobre a dupla principal, ele é só uma peça, no caso, que está sendo resolvido. O que eu acho que é uma forma muito respeitável de você trazer também, porque funciona dentro da dinâmica, né? Não adianta você também trazer ali o personagem pra depois você meio que escantear ele no futuro, ou simplesmente trazer e meio que roubar o protagonismo de quem são os verdadeiros protagonistas aqui, sabe? Que é a Judy e o Nick. E justamente por isso que eu acho que o filme não se basta na repetição, né? Eu acho que é um filme que consegue brincar com as ideias novamente, ele traz as mesmas ideias, mas ele não parece um filme repetitivo. Eu sinto que ele consegue escapar dessa armadilha de parecer que eles estão simplesmente repetindo o primeiro filme, simplesmente fazendo a sequência caça-níquel. Eles estão realmente criando uma história legal e que eu acho que, por exemplo, um dos poucos repetecos que eles fazem aqui que funciona pra mim é você repetir a brincadeirinha de inserir no filme referências cinematográficas. Então lá no primeiro filme a gente tinha referência pra Poderoso Chefão, a gente tinha referência que eu acho bem legal de Breaking Bad. Aqui a gente tem referência novamente ao Poderoso Chefão, a gente tem referência a Ratatouille, e a gente tem uma das melhores referências do filme, que é uma referência de O Iluminado. Só vou dizer isso. Não vou falar mais nada, porque olha, quando eu vi aquilo, eu falei, cara, que legal. Como fã de cinema, como fã de terror, eu acho muito legal quando eles pegam, principalmente em filmes infantis, e eles fazem referências a filmes adultos, né? A filmes tipo de terror, assim. Que uma vez que você é adulto, eu vejo muito filme que eu via na minha infância, eu vou ver hoje, e eu falo, cara, olha que legal essa referência que eu não tinha pego antes. E quando é o caso de Zootopia, por exemplo, eu já pego de primeira, mas eu fico impressionado, eu acho muito legal como eles vão amarrando isso. É divertido. Não é o elemento que vai fazer Zootopia ser melhor ou pior, né? Até porque não é um filme que se debruça apenas ali nos easter eggs, mas é uma coisa que tem um gostinho a mais, que rende uma piada, ou que rende uma citação, um momentinho, até uma referência na trilha sonora, que é legal, sabe? É legal e deixa um gostinho a mais, assim, que eu acho que funciona bem, porque é bem feito, né? A referência do Poderoso Chefão no primeiro filme, ela me arranca gargalhadas até hoje, eu revendo o filme, eu dou risada, e agora a referência, assim, que essas referências que eu citei também, uma delas me deu uma boa gargalhada, e a outra me deixou muito surpreso, porque eu não estava esperando, e eu gostei pra caramba. Talvez o único problema realmente de Zootopia 2, que eu acho que enfraquece um pouco o filme quando a gente compara ele com o original, é a questão dos antagonistas. Aqui eu não vou entrar muito no detalhe, porque meio que existe uma tentativa de criar uma reviravolta referente a toda a investigação, que eu acho que é uma reviravolta bem óbvia, particularmente. Eu acho que do meu ponto de vista, como alguém adulto, eu achei muito óbvio, eu acho que as crianças meio que podem deixar passar, mas eu acho que é uma reviravolta que já foi usada até em outros filmes da Disney, sabe? Então, assim, não é nada que me pegou tanto de surpresa, eu acho que é algo que... Isso sim é uma repetição mais negativa,
E que eu acho assim, não chega a enfraquecer o filme, mas ao mesmo tempo é aquela ideia que não chega a elevar o que Zootopia tem de melhor, sabe? Então eu acho que fica meio que. Esse pra mim é o eixo mais fraco da história. Sempre que o filme se volta pra essa lógica de focar no antagonista ali, até nos momentos finais, né? No terço final ali do filme, eu acho que ele perde um pouco de força justamente por causa disso. Mas no geral não estraga a minha experiência, pelo contrário, ainda acho o filme bem divertido. E eu repito, eu acho que é uma sequência que faz super jus ao filme original. Então, para Zootopia 2, nota 8. Eu repito que eu acho que Zootopia é uma franquia que ela é muito bem colocada ali para você ter novas ideias, ter novos capítulos. Eu fico muito feliz se a gente ter a confirmação do terceiro filme. Existe ali uma margem para um terceiro filme, para um novo grupo de animais que pode ser explorado, que ainda não foi explorado nesses dois filmes. Então, dá pra ver que assim, eles têm a intenção, eles têm a ideia. Cabe aí realmente a Disney, né, anunciar um terceiro filme, particularmente como eu gostei muito do primeiro, eu amo o primeiro, eu gostei muito desse segundo, eu tô ali de braços abertos. Por mim, vem Zootopia 3 facilmente, porque infelizmente a Disney ela tá lidando melhor com as ideias que não são mais originais, né, no caso de sequências. Nem sempre isso funciona, a gente tem o caso aí de Moana 2, que é bem fraco, mas, por exemplo, Hélio, que foi uma ideia original, mas foi horrível. Então eu prefiro uma sequência que pelo menos seja boa, ainda que seja uma sequência. Mas agora eu quero saber de você, como é que tá a sua expectativa pra Zootopia 2, comenta aqui embaixo, ou comenta o que você achou, se você já assistiu ao filme. Como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.